falar sobre a relação entre China continental e Hong Kong. Também essa é uma região muito interessante. Agora pertence parte da China, né? Historicamente, Hong Kong sempre era parte da China, que é situado no sul da China, né? Perto da província de Canton, né? Mas o destino do Hong Kong mudou definitivamente no final do século XIX, quando a Inglaterra invadiu a China, queria abrir mais comércios com a China. Naquela época a China era bastante pobre, né, com a dinastia da China, e tinha guerra entre Inglaterra e China perdeu. Então fui forçado de alugar um pequeno território para a Inglaterra para fazer comércios e tudo. Esse lugar é Hong Kong. É um lugar bem estratégico porque é na praia sul da China. Geralmente a gente fala Portão do Sul da China, né? É um lugar bem importante, né? Passa muitas barcos naquela época. Então o Hong Kong virou um lugar de colônia, né? Da Inglaterra por 99 anos. Então até 1898, né? Até 1997. Então durante esse quase 100 anos, um século, ingleses ganhando muito dinheiro usando Hong Kong como base. E isso chamava British Hong Kong, né? Então era Hong Kong britânico. Faz um pedaço de um grande império britânica na época, né? Quando os ingleses era muito forte e mudaram muita coisa para Hong Kong, é que foi muito ocidentalizado, né? Um lugar pequeno, mas tem uma barreira assim, tipo, com o resto do continente. Receberam muitas influências da cultura de ingleses e então pessoas ganham muito dinheiro e tem muitos europeus mudam para Hong Kong para fazer negócio ou morar. Praticamente é um lugar assim na Ásia, mas culturalmente é um mix de tudo, né? Então eles desenvolveram muito rápido no começo, né? E o governo dele também é administrado pela Inglaterra e sempre foi um lugar de democracia. Então a democracia foi introduzido muito cedo, né? Tipo, durante esses 100 anos de governização, né? O Hong Kong desenvolveu como um pedaço da Inglaterra com essa cultura e tudo. É um mix exótico, tem asiático também, e muitas pessoas de Hong Kong falam muito bem inglês, né? Porque foi um idioma obrigatório de falar, quase obrigatório. Se você vai para a escola, você aprende inglês, né? Então é um lugar muito interessante, mas como que é muito perto da China continental, naquela época, na verdade, de terra você pode passar também, né? Só que tinha barreira, tinha fronteira, tudo isso aqui com o resto da China. China na época 40, sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial contra o Japão, e depois novo China, né? Comunismo, e tinha muitas revoluções, né? De cultural e tudo isso assim. China ficou muito mais pobre, muito pobre. Então aconteceu isso. Muitos chineses de continental, eles mais tipo de sempre durante esses 100 anos, né? Hong Kong sempre foi protegido porque foi Inglaterra, então nunca tive mais guerras. Então a pessoa vive tranquilamente lá, porque foi Inglaterra, né? Então muitos chineses de continental, eles querem sair da China por causa da guerra ou crise de economia, né? Então eles tentam máximo de entrar no Hong Kong. Então tinha muitas pessoas
pega um barco ou entra ilegalmente, né? Tipo, de faz de qualquer jeito, pagar alguém de entrar ilegalmente para conseguir uma vida melhor, trabalhar tudo. Então, como você sabe, é um lugar muito pequeno, né? Maior que Macau do lado, mas é bem pequeno. Não é grande, não. Mas milhões de pessoas moram lá e com mais pessoas entra ilegalmente, tá cada vez Hong Kong crescendo mais, então de ter muitas pessoas. Então para China, para os chineses, sempre Hong Kong é um lugar de paraíso, né? Quando a China era mais pobre. E tipo Jackie Chan, você sabe dessas pessoas e de Hong Kong, mas os pais deles também imigraram da continental da China e ele deu sorte e nasceu em Hong Kong, né? Então muitas pessoas são de resto da parte da China e imigraram ilegalmente ou legalmente, mais ilegalmente em Hong Kong. E então aconteceu essa sensação de pessoas de Hong Kong não odeiam pessoas de continente, porque o continente tem muita pessoa, muito mais pessoa e sempre tive, o pessoal de Hong Kong sempre tive essa ideia de pessoas de continente da China são mal educados, não têm dinheiro e querem roubar recurso de nós, né, de nós hongkoneses, assim. Essa ideia, esse estereótipo estendeu até hoje em dia ainda tem, né? Então menos diminuiu, mas ainda tem. Isso é muito estranho, isso. Depois de 1997 a China recapturou, né, o Hong Kong, a soberania de Hong Kong voltou para a China depois 100 anos, né, quase. E durante essa época, um pouco antes também, muitas pessoas de Hong Kong tinham medo de governo do comunismo da China. Então eles preferem ter essa democracia que eles já acostumados. E eles têm medo de governo chinês que é autoritário, né, que é comunismo, vão destruir a vida e economia da Hong Kong e vai piorar muita coisa. Então eles tinham muito medo. Por isso muitos deles imigraram para Canadá, Inglaterra, Austrália, muitos países ex-império inglês ou Inglaterra, né? Então, por isso, se hoje em dia você vai para a Inglaterra, tem Chinatown grande e muitos deles falam cantonês, porque cantonês, além do inglês, é o idioma oficial da Hong Kong, né? Desde sempre. Mas isso não aconteceu, né? Então, depois de 97, China tem essa nova lei, né? E para passar Hong Kong, incluso Macau depois, voltou da Portugal. Continua a democracia, tem seu governo autônomo, tudo, né? Mantém a mesma lei e tudo, né? Por 100 anos, acho que 50 anos ou 100 anos, não lembro, acho 50 anos, acho. Muito tempo, então para garantir estabilizar Hong Kong, então Hong Kong ainda praticamente mantém a mesma coisa. Você pode usar YouTube, Facebook, você tem direito de expressar e tudo, né? Então ainda não piorou tanto. E na verdade Hong Kong melhorou mais ainda por causa da China continental, que China continental tem mais espaço, né? Então eles Hong Kong vai ser um porto que exportar coisas, mas a China continental dá esse recurso para ele. Então um ajuda o outro, né? E cresceu também Shenzhen, que é do lado, né? Foi a ideia do Deng Xiaoping, né? Que ele é presidente mais reformista, né? Mas então a China últimas 10, 20 anos, mas a gente pode falar, a China melhorou muito a economia, já não é aquele China continental pobre que pessoas de Hong Kong não gostam. Mas mesmo assim, o pessoal de Hong Kong tem esse orgulho, né? Então, mesmo agora, Hong Kong já voltou para a China, mas eles ainda têm seu próprio passaporte, um passaporte diferente com o pessoal de continental.
e eles conseguem viajar para mais países sem visto que cidadãos de continental China. É muito privilégios ainda. E se você não tem trabalho, alguma coisa, você recebe por mês lá no ou por ano, não sei, mas recebe um dinheiro de governo da Hong Kong e muitas coisas, muitos benefícios que Inglaterra deixaram, né? Ainda continua em Hong Kong. Então ainda tem muitas pessoas de continente que querem ficar em Hong Kong, trabalhar em Hong Kong, porque pensa que tem mais liberdade. E para pessoas de continente da China vão para Hong Kong até hoje em dia, isso é muito estranho, não vi em outro país assim. Mesmo país, você vai para ser de continente, tipo eu vou para Hong Kong e eu posso ficar só 7 dias máximo por turismo. E é mesmo um país, é meu país, mas não podia ficar mais do que 7 dias se você é turista. Isso é pior do que brasileiro, por exemplo, vão para Hong Kong, você pode ficar 3 meses sem visto. Mas para nós, que faz parte do nosso próprio país, mas não pode ficar mais do que 7 dias. Tem próprio fronteira, né? Tipo fronteira, falamos assim. Isso é uma coisa muito estranha. Macau também é a mesma coisa. Então ainda tem muita pessoa de continente tenta, né, máxima de trabalhar lá. Às vezes não sei porquê. Talvez hoje em dia o China continente já desenvolveu muito e na verdade parece já é mais desenvolvido, né, que Hong Kong já. Mas Hong Kong continua também perdendo o seu lugar de ser centro da economia na Ásia, né? E últimos anos a China está fazendo Hong Kong e Macau integrar mais com um sistema geral na China continental. Eu acho que um dia talvez esses privilégios do Hong Kong vão perdendo, né? Vai acabando. Mas é estranho que hoje em dia você fala que você é de Hong Kong, você é meio ocidentalizado, né? E sempre tem essa relação no meio. É uma coisa interessante. E é isso que eu queria falar sobre Hong Kong. Um pouquinho Macau eu já falei antes, mas é um pouco sobre Hong Kong. Espero que você goste do episódio. Se você tem alguma dúvidas sobre a China, algumas coisas que queria falar, até críticas também, comenta aí embaixo. Até a próxima. Obrigado. Tchau.